Olha aqui para mim, só de estar aqui hoje, você já venceu uma guerra enorme, sabia disso? Porque você escolheu a melhor parte. Amém, queridos? A gente podia ter escolhido um monte de coisas, mas você escolheu Jesus. Você escolheu Cristo. Você escolheu o autor da vida. E é Ele, a luz para o fim do nosso túnel. É Ele a esperança para o perdido. Ele é o renovo para o cansado. Ele é a paz para os desesperados e aflitos. Ele é o divisor de águas. Quando não tem mais saída, quando não tem mais esperança para a nossa vida. E eu acredito que o que a gente vai viver juntos aqui hoje vai traçar novos destinos na sua vida em nome de Jesus. Amém? Eu tô com uma palavra queimando no meu coração. E essa palavra é para você. Essa palavra é para a sua vida. E eu acredito que uma palavra tem poder para mudar tudo. Eu gostaria que você acreditasse assim comigo. Uma palavra pode mudar tudo. Pode mudar tudo. Pedro disse assim para Jesus: olha, a gente pescou a noite toda, só que a gente não pegou nada. Mas sob a sua palavra lançaremos. Olha para mim, olha para mim, olha para mim. Talvez não há mais motivos para você lançar as suas redes. Talvez a exaustão, a frustração, a decepção, era tudo que Pedro estava vivendo naquele dia, sabe? Mas ele disse assim: nasceu um motivo aqui. Surgiu uma expectativa aqui, uma esperança de fé aqui. Sobre a sua palavra, lançaremos a rede. E eles lançaram a rede. E fizeram a pesca mais extraordinária de toda a vida deles. Agora a pergunta é: Jesus era pescador? Não, mas sabia pescar. E Pedro era pescador? Sim, mas não pegou nada. Por que o senhor está dizendo isso, pastor? É porque Jesus conhece tudo que você e eu precisamos. Jesus, ele conhece as nossas necessidades. Você que está em casa, boa noite, Deus abençoe você. E vamos viver juntos algo extraordinário nessa noite, amém, queridos? 2 Reis, capítulo 4. 2 Reis, capítulo de número 4. Eu vou ler na NVI, tá? 2 Reis, capítulo 4. Dê lugar para Deus na tua vida nessa noite. Amém? Não é sobre como você chegou aqui. Eu queria que você entendesse isso. Não é sobre como eu cheguei ou você chegou. É muito mais sobre como a gente vai sair daqui hoje. Nunca foi sobre o que a gente pode. Sempre será sobre o que Ele pode na vida da gente. Porque nós somos limitados. Mas Deus é Deus do impossível. Deus não está contra nós. Deus não é contra a gente. Então não brigue com Deus. Não questione Deus. Aprenda a não questionar Deus. Amém? Aprenda a confiar no tempo de Deus. Porque o tempo de Deus é o melhor tempo para a sua vida. Não adianta a gente ter um relógio caro no punho ou no pulso se a gente está perdido no tempo. Amém? A gente vê muitas pessoas com relógio caro no punho, mas perdidas no tempo. Elas não conseguem entender a estação delas. Elas não conseguem perceber o momento delas. Ah, porque está difícil. Aí elas começam a se subjugarem. Ah, porque eu estou passando por uma aflição, estou passando por uma tempestade, um bico de furacão. Elas começam a se subjugarem. Quer uma dica para o seu coração? Não seja guiado pelo seu passado. Não seja conduzido pelas suas emoções. Salomão disse assim: de tudo se deve guardar, guarda o seu. O que é o coração? O coração não é um órgão que bombeia sangue para o nosso corpo. Salomão não estava falando desse coração.
Salomão estava falando da sede das nossas emoções. Então, de tudo se deve guardar. Guarda a sede das suas emoções. Não seja conduzido por elas. Não seja direcionado por elas. Deus tem o melhor para mim. Deus tem o melhor para você. Deus tem o melhor para a tua família. Deus tem o melhor para os teus negócios. Deus tem o melhor para a tua vida espiritual. A gente falou aqui no domingo passado, né? Que o Senhor, Ele é. Lembra de Elias? Ele é o nosso sustento espiritual. Ele é o nosso sustento espiritual. A gente não pode afastar disso. Amém? Eu vou falar hoje de algo poderoso com o seu coração. Olha aqui para mim, queridos. Olha para mim. Uma história verídica de um rapaz. Um rapaz que ele era apaixonado com Kombis e com carros Hercules. Fuscas são carros refrigerados a ar. Apaixonado com Kombi, ele tinha uma Kombi muito bonita. Colocou os meninos nessa Kombi e foi viajar com seus meninos. Foi passear de Kombi. Era a rotina deles. Vamos dar uma voltinha de Kombi. Aí enchia a Kombi de menino, a esposa, e todo mundo passear de Kombi. Certo dia decidiu sair na Kombi com a família. E no meio do caminho, sabe o que aconteceu? Quem já teve Kombi aqui deve imaginar, né? A Kombi pegou fogo, gente. A Kombi pegou fogo. E a pergunta é, por que essa Kombi pegou fogo? Antes de sair, ele conferiu o óleo. Antes de sair de casa, de tirar a Kombi da garagem, sabe o que ele fez? Ele foi lá no motor. Ele deu uma olhada superficial no motor. E aos olhos dele não tinha nada normal, o óleo estava normal. Quando nós falamos de Hercules, de a Kombi, ela não tem água, então você não precisa conferir água, igual você confere nos outros carros. Então para ele estava tudo normal. Só que no meio do caminho a Kombi pega fogo. E eu estou contando essa história para você de maneira intencional, sabe por quê? Porque a nossa mensagem está muito voltada para essa história, mas eu quero usar uns textos bíblicos que eu quero mostrar algo poderoso para o seu coração. Eu quero falar hoje sobre perigos invisíveis. Amém? Aos olhos do condutor da Kombi, do proprietário da Kombi, estava tudo certo. Mas por detrás dos seus olhos, por detrás do que os olhos dele estavam mostrando para ele, existia um perigo invisível que ele não conseguiu perceber. As mangueiras estavam tudo no lugar. E aí quando foi levar a Kombi para consertar, a Kombi literalmente ela pegou fogo. Ela pegou fogo. A parte traseira toda pegou fogo. Não entrou fogo para dentro, eles conseguiram apagar. Aí o mecânico disse que uma das mangueiras de silicone havia ressecado. Quando a mangueira ressecou, a braçadeira ela ficou frouxa. E no meio do percurso, ela soltou e vazou gasolina. Mas aos olhos dele estava tudo certo. Você já carregou essa sensação de que está tudo certo? E ao mesmo tempo está dando tudo errado? Você olha para o motor da sua vida, você fala, está tudo certo. Mas quando você começa a traçar rotas, que você começa os seus percursos, você detecta uma fumaça. Você começa a perceber que existe algo anormal. E quando você olha, a Kombi da sua vida começa a pegar fogo. Porque como que está tudo certo? Como que está tudo certo e acabou dando tudo errado? Existem perigos que são invisíveis. É sobre isso que eu quero compartilhar com o seu coração. Eu quero ensinar você a se defender desses perigos invisíveis. Olha para mim, você já pensou se não fosse Deus na nossa vida? Salmo 91 fala assim, olha, de um grande perigo invisível. E o salmista fala assim, olha, 1000 cairão do seu lado e 10.000 à sua direita, mas você não será atingido. Porque a
aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. É como uma galinha. Você já viu a galinha quando ela tem os seus filhotinhos? Quando ela tem os pintinhos? Você já viu quando os pintinhos se veem ameaçados? Ou quando a própria galinha percebe que existe uma ameaça em volta? O que ela faz? Ela abre as suas asas e os pintinhos fazem o quê? Eles correm todos para debaixo das asas da sua mãe. Eles correm todos para debaixo das asas daquela galinha. Porque ali existe o quê? Proteção. Deixa eu dizer uma coisa para você. Nunca tire a sua vida de debaixo das asas do Altíssimo. Nunca tire a vida da sua família do esconderijo do Altíssimo. Porque se a gente está de pé, é porque Deus tem protegido e guardado a gente. O Salmo 91 fala dos perigos da escuridão, das pestes que assolam ao meio-dia. Preste atenção, são perigos invisíveis. E nós precisamos permanecer em Cristo. Nós precisamos continuar firmes na presença do Senhor. Porque em Deus você está protegido. Em Deus você está guardado. Em Deus você está literalmente guardado e protegido, e nenhum mal tem poder de alcançar a sua vida pelo nome de Jesus Cristo. Põe isso dentro de você. Aleluia. Amém. Então existem perigos que a gente não vê. Eles são Eu vou contar até 3. Você fala comigo. Perigos invisíveis. 1, 2, 3. Mais uma vez. 1, 2, 3. Agora tem um texto aqui que fala disso, sabia? 2 Reis, capítulo 4. Olha comigo esse texto aqui, olha. Versículo 38 fala assim, olha. Depois Eliseu voltou a Gilgal, e nesse tempo a fome assolava a região. Quando os discípulos dos profetas estavam reunidos com ele, ordenou ao seu servo: ponha o caldeirão no fogo e faça um ensopado para estes homens. Todo mundo comigo aqui, queridos? E faça um ensopado para estes homens. Versículo 39. Um deles foi ao campo apanhar legumes e encontrou uma trepadeira. Apanhou alguns dos seus frutos e encheu deles o seu manto. Quando voltou, cortou-os em pedaços e colocou-os no caldeirão do ensopado, embora ninguém soubesse o que era. O ensopado foi servido aos homens, mas logo que o provaram, gritaram: homem de Deus, a morte na panela. Diga comigo, a morte na panela. Gritaram a morte na panela e não puderam mais tomá-lo ou comê-lo. Eu estou na NVI, filha. E não puderam mais. Me ajuda, gente. Tomá-lo. Então Eliseu pediu um pouco de farinha e colocou no caldeirão e disse: sirvam a todos. E já não havia mais perigo no caldeirão ou na panela. Já não havia mais perigo na panela. Amém. Olha aqui para mim, queridos, dentro deste tema que nós estamos abordando aqui hoje, você percebe que o texto que outrora a gente acabou de ler tem tudo a ver? Você percebe que aqui no texto existe alguns perigos invisíveis? O povo estava com fome. Depois de uma longa jornada, o povo estava exausto.
E aí Eliseu dá uma ordem aos seus discípulos, e a ordem é para que eles fizessem o que? Um ensopado. E para que eles servissem desse ensopado para aqueles homens que estavam com muita fome, que estavam exaustos. Eles vão ao campo para buscar legumes, e ali, colhendo os legumes, o que eles fazem? Eles veem uma trepadeira. E quando eles olham para aquela trepadeira, eu imagino, não está escrito aqui, eu imagino que eles, deveria ser algo muito bonito, deveria ser algo muito chamativo. E quando eles olham para aquela trepadeira, eles cortam e colocam nos seus mantos, né, no seu manto profético, e eles voltam para casa com aquilo. Eles voltam ali para onde eles estavam reunidos, e eles pegam e lançam tudo aonde? Na panela. Eles fazem o ensopado como havia sido ordenado. Só que agora, quando eles começam a servir o ensopado, que eles vão comer do ensopado, alguém agora assustado grita bem alto, chama pelo profeta Eliseu, homem de Deus. O profeta Eliseu agora olha para aqueles homens, para entender o que estava acontecendo, e agora ele diz para Eliseu, para o profeta: olha, tem morte na panela. Existe um perigo invisível nessa panela. Existe algo aqui que, se nós comermos, nós iremos morrer. Existe algo que impediu, algo invisível, mas o que é eu não sei, foi colocado junto no ensopado, e a gente não pode comer. E Eliseu então manda trazer o quê? Ele manda trazer farinha. Agora olha para mim, de onde veio essa ideia de Eliseu? De onde surgiu essa ideia do profeta Eliseu? Ele manda trazer farinha, pega a farinha, e ele coloca a farinha sobre o ensopado, e ele manda, eu quando leio esse texto, eu acho que a maioria de nós aqui já comeu sopa com pimenta. Quem gosta de pimenta aqui? Deixa eu ver. Já? Você já errou a dose da pimenta? Você já teve essa experiência? Uma vez eu fui comer um prato de sopa. Eu estava com muita fome. A sopa estava linda. Aqueles pedaços de batata. E eu estava na casa de um conhecido. E sabe o que eu fiz? É para aguçar a sua fome, tá? Tem lanche depois do culto. Aí você já aproveita e passa lá. Mas olha aqui para mim, a gente foi comer uma sopa. E as vasilhas de pimenta da casa da gente, a gente conhece bem, não é? A gente sabe como que fecha, sabe como que abre, quando está fechado, quando não está. Mas na casa dos outros não dá para saber, gente. Aí eu fui colocar um pouquinho da pimenta. A pessoa falou para mim assim: olha, cuidado, porque arde muito. Eu falei: não, tranquilo. O que ele lançou na minha mente? Ele lançou uma ideia, do volume, do perigo dessa pimenta, do quanto ela ardia. Então eu não me preocupei como que ela estava tampada. Aí quando eu fui colocar a pimenta, sabe o que aconteceu, gente? Caiu quase meio litro de pimenta dentro da sopa, gente. Só que a gente estava com tanta fome, tanta vontade de comer. Aí alguém falou assim, tira com a colher. Aí tirou com a colher, eu tirei, misturei. Sabe o que aconteceu? Continuou ardendo muito. Só que agora já tinha misturado. Como que tirava com a colher? Aí alguém teve uma brilhante ideia. A pessoa não era crente não, mas deve ter lido isso aí na Bíblia. Sabe o que mandaram eu fazer? Põe farinha. Põe farinha, pastor. Põe farinha que resolve. Ô, gente, como que você põe farinha na sopa? Mas a fome era tanta que eu fui pus farinha. E sabe o que aconteceu? Continuou ardendo, gente. A morte foi tirada da panela, mas a pimenta não foi tirada da sopa, gente.
Eu acho que essa ideia de pôr farinha nasceu foi aqui, sabia disso? Mas voltando aqui para o texto, quando Eliseu manda colocar a farinha, ele fala que para servir novamente, pode servir para o pessoal. E quando Eliseu então serve o pessoal aquele ensopado, eles descobriram que não havia mais morte na panela. Eu queria dizer algo muito poderoso aqui para o seu coração, sabe? Já que a gente parou aqui na morte da panela, eu queria dizer para você que o nosso Deus, Ele é o autor da vida, irmãos. Ele é o autor da vida. Existem 3 considerações aqui que eu quero compartilhar com você. 3 considerações. Para que você aprenda a se proteger, a se policiar e principalmente a vigiar com os perigos invisíveis, com aquilo que você não vê. Existem coisas, Paulo disse assim, olha, que o homem natural, ele não compreende as coisas do Espírito. Mas o espiritual, esse aí é top. Esse aí ele consegue discernir bem todas as, seja um homem e uma mulher espiritual. Não seja conduzido pela emoção. Olha para mim. Muitas guerras que você perdeu, acredite, sabe por que você perdeu elas? Não foi porque Deus te abandonou, não. Não. Porque a primeira acusação da nossa mente é: eu perdi essa guerra, deu errado, era para ter dado certo. E você começa a repetir ciclos, e parece que ao invés de estar indo para frente, você está voltando para onde? Para trás. Isso é terrível, sim ou não, gente? Isso é terrível. Eu acredito que 100% do público que está me ouvindo aqui, olha, já passou por isso. Você aí na sua casa talvez já tenha passado por isso também. Isso nos espreme por dentro. Isso nos esmaga por dentro. Isso machuca muito. É uma dor que não tem explicação para ela. Ela tem uma pega muito emocional e a gente precisa se policiar quanto a isso. A gente precisa, sabe, a gente precisa virar uma chave de entendimento. Seja uma pessoa espiritual. Não seja uma pessoa, sabe, uma pessoa almática, que vai tomando decisões conforme circunstância. Não. Esperei com paciência no Senhor. Seja paciente. Por favor, tudo novo, seja paciente. Aprenda a desenvolver paciência na sua vida. Olha para mim, a única forma da gente criar bons hábitos na nossa vida, a única maneira da gente criar bons hábitos é abrindo mão dos hábitos ruins. Então substitua. Às vezes a gente precisa passar por uma reciclagem. Tem pessoas aqui nessa noite me ouvindo, que elas precisam dessa palavra que eu vou falar com você agora. Você precisa gostar um pouquinho mais de você. Você precisa se valorizar um pouquinho mais. Eu estou falando com pessoas aqui que cuidam de tudo e de todos e para todos, mas não cuida delas. Ajuda o outro nas suas emoções, ajuda o outro com as suas pendengas, ajuda o outro com as suas dificuldades, mas quem está ajudando você? Olha para mim, aprenda a cuidar primeiro de ti. Aprenda a olhar primeiro para ti. Antes de cuidar da família do outro, cuida primeiro da sua.
antes de cuidar da vida do outro ou ajudar o outro, isso não é uma questão de egoísmo. Isso se chama sabedoria. Isso se chama sabedoria. Seja sábio, meu amigo. Seja sábia, minha amiga. Seja sábio, meu irmão, minha irmã. Tem guerras que você está perdendo, que elas já foram vencidas na cruz do Calvário. Tem pelejas que você está perdendo, que elas já foram conquistadas, elas já foram ganhas. Lá na cruz do Calvário, quando Jesus morreu por você, quando Jesus morreu por mim. E às vezes, por sermos, como que eu vou dizer? Por sermos bonzinhos demais. Não estou dizendo para você não ser uma pessoa boazinha. Eu não estou dizendo para você ser sair daqui como uma pessoa cruel. Não é isso. Mas às vezes por não olharmos para nós, olharmos para nossa casa, para nossa família, a gente acaba se tornando pessoas vulneráveis. Diga comigo, vulnerável aos perigos invisíveis. A gente acaba se expondo demais. Está comigo, gente? Pare de se expor demais. Pare de expor sua vida sentimental demais. Pare de expor a sua saúde. Pare de expor os seus gostos. Tem coisas, olha para mim. Será que a gente precisa postar tudo? A não ser quem trabalha com isso. Porque tem pessoas que trabalham, né? Parabéns. Mas será que a gente realmente tem que mostrar tudo? Será que a gente realmente tem que... E aí o que vai acontecendo? A gente vai se tornando, espiritualmente falando, a gente vai se tornando vulnerável. A gente vai acostumando com aquela rotina de fazer para os outros verem. A gente acaba esquecendo que por detrás daquilo que está sendo mostrado, existe um mundo espiritual. Existem pessoas que não compactuam com o seu propósito de vida. Existem pessoas que não entendem para onde você está indo. Existem pessoas que não estão na mesma estação que você se encontra. E às vezes você já está na estação de flores. E aí o outro está na estação de outono. E aí aquele que está no outono está caindo folhas. E você está florindo. E você está toda colorida, todo colorido. Você está esbanjando alegria, amor. Você está esbanjando fé, porque a sua estação agora é para isso. Mas aquela outra pessoa não vai entender o percurso que você teve que fazer para chegar até aqui. Porque as pessoas olham, é onde a gente já chegou. Ninguém se interessa com o caminho que a gente teve que percorrer. Ela só olha o carro, mas ninguém pergunta das parcelas. Quem comprou à vista, parabéns. Você é um bem-aventurado. Amém. É assim. E a gente começa a expor o nosso coração aos perigos invisíveis. Eu não sei se você está entendendo. 3 considerações relacionadas ao texto que a gente leu. A primeira, diga comigo, as aparências enganam. De novo, queridos, 1, 2, 3. As aparências enganam. Mas pastor, que consideração, o que isso tem a ver com o texto? E viu uma parreira, uma trepadeira, achou ela linda, achou ela maravilhosa, encantadora. E o que ele fez? A ordem de Eliseu, do profeta, sabe qual era? Buscar legumes.
Agora, olha para mim, quem é que não conhece legumes, gente? Quem é que não sabe o que é legumes? Mas quando ele está lá colhendo legumes, alguma coisa de aparência enganosa, você percebe que é um perigo invisível? Alguma coisa de aparência enganosa atrai a atenção dele, o que ele faz? Ele corre lá, corta aquela parreira, coloca no seu manto e ele leva para o acampamento. E quando ele chega no acampamento, ele põe dentro da panela. Cuidado com as aparências, gente. Eliseu foi o maior profeta, um dos maiores profetas da Bíblia. Eliseu se enganou por causa da aparência. Lembra, Deus mandou ungir um rei, Davi? Era Davi, aí quando chegou Eliabe, né, bonitão, fortão, olho verde, cabelinho na régua, bigodinho fininho. E aí chegou, né, fisiculturista, todo malhadão, 200 abdominal todo dia, 300 polichinelo, 82 barras todo dia de manhã, antes de ir para... E quando Eliseu bateu o olho no cara, o que Eliseu falou? Está diante do Senhor o seu ungido. E o que Deus falou para Eliseu? Se enganou. Porque, diga comigo, aparências enganam. Mais uma vez, aparências enganam. E você já percebeu o quanto nós temos a facilidade de sermos enganados pela aparência? A Bíblia fala que lá no Éden, depois que a serpente lança a proposta, a Bíblia fala que Eva viu que a árvore era boa, desejável e agradável para ser o quê? Comer. Boa, desejável e aparências enganam. E ali estava um grande perigo invisível. Porque por causa daquela situação, porque eles se deixaram enganar pela aparência e se deixaram seduzir pela proposta do maligno, o que aconteceu? Nós estamos aqui pagando o pato até hoje. Eu encontrei uma pessoa que falou para mim assim: ô pastor, quando eu chegar no céu, a primeira pessoa que eu quero encontrar lá é Adão e Eva. Eu falei, ué, que isso? Está repreendido aí. Eu falei, não entendi. Não, a primeira pessoa que eu quero ver lá no céu é Adão e Eva. E se o pai perguntar, e se o pai permitir, pastor, eu quero falar umas verdades para eles dois. Eu falei, não, gente, isso aí não é o céu. Vocês estão indo para outro lugar. Mas as aparências, essa é a primeira consideração. Para você se proteger dos perigos invisíveis. A segunda consideração, eu já vou finalizando, tá? A segunda consideração, a intenção foi boa. Diga comigo, a intenção foi boa. De novo, a intenção foi boa. Mas a falta de conhecimento quase matou todos. Você percebe que a intenção pode ser boa, mas toda boa intenção, ela tem que estar acompanhada de conhecimento. Oséias capítulo 4 e versículo 6, o profeta Oséias disse assim, ou melhor, Deus falou por meio dele: o povo é destruído porque falta conhecimento. Então não adianta eu continuar movendo a minha vida por boas intenções. Isso faz você sofrer muito. Quantas vezes você se arrependeu? Olha, entende isso aqui, por favor. Quantas vezes você se arrependeu de ter agido com boa intenção, e daí a pouco você descobriu que você fez a pior
decisão e escolha da sua vida. Porque a intenção pode ser boa, mas se você não tiver conhecimento de causa, você pode arrumar um grande problema para a sua vida. Você já ajudou pessoas que depois te traíram por intenções boas? Seu coração é bom. Seu coração é gigante. Seu coração é enorme. Aí por que esse rapaz, presta atenção, voltando lá na Kombi, que pegou fogo, ele conferiu o óleo. Por que ele não mexeu nas mangueirinhas? De vez em quando eu vou sair, eu tenho um fusquinha, sabe? De vez em quando eu mexo, eu dou umas mexidas nas mangueirinhas. Eu vou lá, mexo, eu olho se está firme. Porque se vazar, pega fogo mesmo. Por que ele não foi um pouquinho mais intencional? Diga comigo, intencional. Seja uma pessoa mais intencional e menos emocional. Você consegue entender isso? Isso vai proteger você, isso vai guardar você. Isso vai ser esconderijo do Altíssimo contra os perigos invisíveis de sua vida, em nome de Jesus de Nazaré. Aleluia! Então não adianta a intenção ser boa, se falta em nós conhecimento. Quantas pessoas perderam dinheiro, gente? Perdeu muito dinheiro por causa de boa intenção. Tinha boa intenção, mas não tinha conhecimento de causa. Emprestou dinheiro para gente errado, financiou dinheiro para gente errado, emprestou nome para gente errado. E hoje você paga um preço alto por causa disso. Intenções boas, mas falta conhecimento de causa. Então acorda em nome de Jesus Cristo. Porque tem coisas que você, preste atenção, tem coisas que você não precisa ter resposta para elas agora. Você não tem que ter resposta para tudo. Você consegue entender isso? Porque a gente está vivendo um mundo de muita pressão. E parece que bom é aquele que tem resposta para tudo. Então a gente acaba sendo o quê? A gente acaba sendo pressionado. Mas eu não preciso ter resposta para tudo. Não é pecado você dizer que depois você responde. Seja intencional e não. Presta aí um dinheiro. Depois eu te respondo. Deixa eu orar primeiro. Para não falar, consultar seu nome no SPC, no Serasa e em alguns lugares mais. A intenção pode ser, mas você precisa ter conhecimento de causa. Quantas pessoas aqui trabalhou para pessoas com boa intenção e não recebeu? Quantos empreendedores tomaram prejuízo? Eu vendi porque, meu coração, a intenção, sabe, eu pus esse desígnio e não recebeu. Você já confiou em alguém e deu errado? Já? Intenção boa. Cuidado com as boas intenções do seu coração. O cara olhou para a parreira lá e... Eu não posso sair daqui que está gravando ali, senão... Ele olha para a plantinha, né? E esse negócio aqui é... Imagina só. A cabeça do cara... Isso vai ficar uma delícia na sopa. Isso vai ficar gostoso demais. A intenção é boa. Mas não sabe o que é a erva, não sabe o que é aquilo. Aí levou o quê? Veneno. E colocou veneno na panela. Ô gente,
Deixa eu ser profeta na tua vida, pode? Eu quero declarar e profetizar que o Senhor vai te livrar de todo veneno em nome de Jesus. Todo veneno que te rodeia, todo veneno que te cerca, todo veneno que está sendo colocado e posto para você participar, eu repreendo e anulo em nome de Jesus. Você na sua casa, seja livre. Cuidado com as boas intenções. Seja sábio. Terceira consideração e última. Para você se proteger dos perigos invisíveis. Diga comigo assim, um pouco de veneno pode estragar tudo. Um pouco de veneno pode estragar toda comida. Amém? Olha, vou trazer isso aqui bem. Vou aplicar isso aqui como pessoas. Você já mexeu com pessoas envenenadas? A gente tem que amar. Jesus falou para a gente amar todos. Mas conviver é diferente. Amém, gente? Amar, respeitar, ajudar. Jesus falou que até os nossos inimigos nós temos que ajudar eles. Jesus falou que quando você dá de comer para o seu inimigo, sabe o que você está fazendo? Você está acendendo brasa de fogo na cabeça dele. Então não é palavra minha, não é pastor que está ensinando isso, não. Foi o próprio Cristo que ensinou a gente a ajudar os nossos inimigos. Então eu tenho que amar, eu tenho que ajudar, eu posso. Porém, conviver é de... Por quê? Preste atenção. Quem convive com pessoas envenenadas, acaba se envenenando. Quem tem amizade demais, presta atenção. Eu poderia abrir um parênteses para falar do poder da influência. A influência, ela tem um poder sobrenatural, surreal. Na influência você tem dois caminhos. Quantos caminhos? Diga comigo assim, no jogo da influência. De novo, no jogo da influência. Existem dois caminhos. Ou você vai influenciar ou ser influenciado. É só isso. Não tem outro caminho. Não tem outro caminho. Anda com mentiroso, rapidinho você está contando mentira. Você já viu piadeiro? Aquelas pessoas que contam piada, que só chega perto da gente para contar piada. Não sei quem subiu não sei aonde. E desceu cheirando não sei o quê. De quem é esse? Aí quando você abre a boca, vem uma imoralidade, vem uma bobagem. É o piadeiro. Anda, convive com o piadeiro para você ver. Daí a pouco você está perguntando, Joãozinho fez a ponte, Juquinha desmanchou, quem está certo? É o piadeiro, porque é influência, está comigo ou não está? Anda com mentiroso, Daí a pouco você está relativizando mentira, achando que mentira é algo normal. Por que isso acontece, pastor? Por que isso acontece? Anda com uma pessoa que gosta de destruir sua vida com coisas ilícitas. Que está destruindo a sua saúde com coisas ilícitas. Porque a vida é boa demais, gente. É ou não é? A vida é boa demais. Até quando você andava sozinho, quando você praticava esporte, até quando você se cuidava, quando você cuidava da sua mente, você cuidava das suas emoções. Você começou a andar com pessoas tóxicas. O que aconteceu? Rapidinho. Alguém se viu intoxicado. Por quê? Poder da influência. Isso não tem explicação, você consegue entender? Isso não tem explicação, é poder de influência. É tão poderoso isso que o ambiente que a gente foi criado nele moldou muitas inverdades em nós. Porque você não é o que os ambientes dizem que você é. Você é o que a palavra de Deus diz a seu respeito e isso basta. Mas tem coisa que você lida com dificuldade. Você tem dificuldade de permissão, dificuldade de aceitação. Você tem dificuldade de relacionamento. Por quê? Porque você foi abandonado, porque você foi rejeitado. Você tem dificuldade de dar presença porque você não teve presença. Eu estou falando de coisas que os ambientes moldaram a gente. Até ambientes da nossa casa.
Até ambientes a gente foi criado neles. Você acha que todo mundo merece de menos você? Por quê? Você cresceu escutando num ambiente familiar que coisa boa é para rico. Aí você olha para você, tudo que não presta é para você, mas o bom é para os outros. E o problema não é o que foi moldado em nós. O problema sabe qual é? É quando a gente pega o que moldaram na gente e vai passando para a próxima geração. Porque a maldição foi quebrada em quem? Na gente. A maldição foi quebrada na minha vida, a maldição foi quebrada na sua vida. Você não é um miserável, você não é um Zé Ninguém, você não é um qualquer, você é, segundo a Bíblia, mais do que vencedor. Isso já deveria ser suficiente para nós. Você não é um rejeitado, um bastardo, um jogado, você não é um lixo, como você escutou muitas vezes isso ser falado. Segundo a Bíblia, você é filho de Deus. Você é filho, isso deveria bastar para nós. Você não é um miserável, que o pior é para você e o melhor é para os outros. Não, a Bíblia fala, comer, beber e gozar, desfrutar do suor do seu trabalho, isso é dom de Deus. Mas tem pessoas morrendo de trabalhar sem desfrutar de nada. Vivendo como se a vida não fosse acabar um dia. Então a gente precisa virar chaves. Porque existem por detrás de tudo isso que eu estou falando, perigos invisíveis. Se você não cuidar, quem vai cuidar? Se você não tem coisa que é nós mesmos, gente, não tem jeito não. Tem coisa que é nós mesmos. Não adianta. Tem coisa que é você mesmo, não adianta mandar recado. Antigamente dava certo, né? A pessoa queria paquerar uma menina ou um rapaz, aí mandava a coleguinha lá e falava assim, fala com o fulano, que eu estou gostando, que eu gostei dele, achei bonitinho, não sei o quê. Isso não funciona mais não, irmão. É geração Z. Tem coisa que é você mesmo que tem que ir lá. É você que tem que resolver sua vida. Eu estou dando um exemplo bem simples. É você mesmo. Tem guerra que é sua, tem batalha que é sua. Você consegue entender isso aqui? E às vezes a gente está tão... que a gente se torna presa dos perigos do quê? Invisíveis. Você é mais que vencedor. Acredite em você. Se eu te fizer uma pergunta, você responderia... Não precisa responder para mim, responde para você mesmo. Você acha que Deus acredita em você ou não? Hã? Se Deus não acreditasse em nós, não precisava nem Jesus ter morrido, não, gente. Você nasceu para dar certo ou para dar errado? Se fosse para dar errado, não precisava de Jesus ter vindo e morrer e feito o que fez por nós, não, gente. Aí você percebe o quanto falta permissão na sua vida? Mas eu finalizo aqui, olha. Sabe qual que é o grande problema, a problemática? É que a gente comeu muita coisa que está matando a gente. É só isso. Homem de Deus, tem morte na... Para de comer, peraí. Como mais não? Eu vim aqui hoje, sabe para quê, irmãos? Eu venho aqui hoje trazer farinha para a tua vida. Não coma mais, ninguém coma mais. Todo mundo parou de comer. Ele foi e mandou trazer o quê? Farinha. Ele pegou a farinha e fez o quê? E colocou. E depois ele disse, agora todo mundo pode comer, porque a morte foi tirada. Lembra do que eu falei no começo da mensagem? Uma palavra pode mudar? Essa palavra é a farinha que está tirando o veneno da sua vida hoje. Essa palavra é a farinha que está tirando, sabe, o que intoxicou a gente durante esses anos. Essa palavra é a farinha que vai virar uma chave aqui dentro da gente e que vai fazer de nós um homem, uma mulher, sabe, um homem, uma mulher movido pela excelência do Espírito Santo em nome de Jesus.
É essa palavra que vai fazer da gente, sabe, um verdadeiro discípulo que ama Jesus, que quer ser parecido com Jesus, que quer exalar o cheiro, a essência de Jesus aonde ele chega. E é tão interessante que a farinha, irmãos, a farinha, ela tem uma representação. Sabe o que representa a farinha? A farinha representa purificação, diga comigo, purificação, restauração e salvação. Se não tem farinha, todo mundo tinha comido e morrido, eles foram salvos. Olha o que uma palavra tem poder de fazer. Se não tem farinha, continuava contaminado. Mas quando colocou a farinha, o ensopado foi purificado e restaurado. Você consegue entender? O que nós estamos comendo está nos fortalecendo ou nos matando. Se eu fizesse uma pergunta com muito respeito, com o teu coração e a tua vida, o que você mais tem comido durante o seu dia? Lembra que eu falei de ser uma pessoa espiritual? Porque se a gente alimentar mais a carne do que o espírito, sabe o que vai acontecer? A carne vai ficar mais forte que o... Mas faz isso não. Enquanto as pessoas estão alimentando mais a carne do que o espírito, por isso elas estão se sentindo fracas espiritualmente. Elas não conseguem sentir a presença de Deus, elas não arrepiam mais, não conseguem chorar mais, não conseguem externar uma adoração genuína, não conseguem nem cantar junto com a igreja, ela não consegue louvar a Deus, ela não consegue adorar. Adoração é diferente de louvor, adoração é estilo de vida, adoração é o que eu sou e não o que eu canto. Mas a Bíblia fala: tudo que tem fôlego, louve ao... O louvor é uma graça de Deus para a nossa vida. Quando a gente louva a Deus, a gente, meu Deus do céu, é tremendo, é poderoso. Cadeias são quebradas. Às vezes a gente não consegue dar uma entrega devida. Por quê? Porque as prioridades estão invertidas, como diz o profeta Ageu. A gente está dando tempo para Deus, quando na verdade a gente deveria estar agarrado com Deus. A gente está priorizando mais a gente do que as coisas celestiais. E isso precisa ser mudado. Por quê? Porque aquilo que nós estamos comendo está nos fortalecendo ou nos matando. Eu não consigo perder tempo na minha casa escutando música de sofrência, gente. Eu não tenho tempo para isso. Eu vou escutar um louvor. Eu ponho um louvor que me edifica, que me transforma. E com isso eu estou alimentando o meu espírito. Você consegue entender isso? Quando eu alimento o meu espírito, eu estou me protegendo dos perigos invisíveis. Eu estou tirando a morte da panela. Aleluia! Depois da contaminação, é necessária a purificação. 1 João, capítulo 1, versículo 7. Acabei, gente. Vou só te mostrar quem é a purificação. Amém? 1 João, capítulo 1, versículo 7. Pode ler para mim, gente? Se andarmos aonde? Como ele anda na luz. Esse é o grande desafio, é a gente se tornar semelhante a ele. É a gente caminhar nas pisaduras dele. Está comigo? Se nós andarmos na luz como ele anda, como ele está na luz, nós temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica. Jesus é a sua purificação. Jesus é a nossa purificação.
Tira da sua vida, tira da sua panela tudo aquilo que está gerando morte. Chama o Espírito Santo, irmãos. Pede Ele para ajudar você. Olha para mim. Enquanto você tentar na força do seu braço, sabe o que vai acontecer? Frustração. Eu já me frustrei demais. Eu já me frustrei demais tentando fazer do meu jeito. Tentando resolver na força do meu braço. Quantas pessoas talvez estão frustradas hoje aqui? Ou me ouvindo frustradas. E às vezes até culpando Deus. Eu quero dizer para você, Deus não tem culpa. Deus não tem culpa. Você só precisa entender que existem coisas que você comeu que elas estão o quê? Elas estão matando você. E você precisa tirá-las da panela da sua vida. Você consegue entender? Tira isso do seu coração. Tira isso de dentro de você. Oh, gente, a ausência de perdão é um perigo invisível que ele tem matado muita gente. Eu escutava uma frase que falou muito ao meu coração, sabe? Matar Golias deu para Davi muitos aplausos. Fizeram até uma música para Davi porque ele matou Golias. Sabia disso? Mas foi perdoar Saul que demonstrou o quanto de frutos Davi carregava. Você consegue entender isso? E isso é muito poderoso. Perdoa. Aí você coloca esse rancor dentro de você, a panela está envenenando você. Você entendeu isso? Está entendendo a mensagem? E está envenenando você, está envenenando suas emoções, está envenenando seu coração. E você tem uma risga com não sei quem, e você vai criando, você vai colocando erva brava naquilo que Deus colocou em você, em nome de Jesus, para alimentar outras pessoas. E às vezes a gente vai morrendo e matando quem? Quem está perto. Eu quero declarar um tempo de mais vida sobre a igreja. Um tempo de mais vida sobre você. Um tempo de mais vida sobre a sua casa. Um tempo de mais vida sobre o seu coração. Eu quero orar com você. Fica sobre os seus pés. Com alegria em nome de Jesus, queridos. Quero orar com você. Cadê o pessoal do louvor? Nós vamos cantar aquele louvor muito animado aqui hoje, amém? Nós vamos cantar aquele louvor que a gente cantou aqui com o irmão Roy. E em nome de Jesus. Mas antes vamos orar, queridos. Que eu quero que você feche os seus olhos e convide o Espírito Santo. Talvez você já até, sabe, você já tentou. Talvez você já fez algumas coisas. E você com a força do seu braço não conseguiu. Pede o Espírito Santo para ajudar você. Peça o Espírito Santo para ajudar você. Fala com o Espírito Santo. Me ajuda a amar. Me ajuda a perdoar. Me ajuda a ser uma pessoa mais acessível. Muda o meu entendimento, o meu coração. Abre a sua boca, queridos. Vamos orar juntos. Vamos clamar ao Senhor juntos nessa noite. A presença de Deus é real nesse lugar. Pai, nós oramos nessa hora. Colocamos a nossa vida, o nosso coração em tuas mãos. E te pedimos, ó Deus, ajuda o teu povo, ajuda, Deus, essa pessoa que está em casa me assistindo agora, essa pessoa, Deus, que está aqui no templo, ó Deus, em nome de Jesus, clamando ao Senhor, pedindo ao Senhor para tira, Deus, de dentro de nós, todo veneno, meu Pai, tudo aquilo que envenena as nossas emoções, tudo aquilo que envenena a nossa mente, tudo aquilo que está envenenando as nossas emoções, o nosso coração, Pai, tudo aquilo que está nos envenenando, meu Pai, espiritualmente, financeiramente, ó Deus, em nome de Jesus, cai por terra, bate em retirada, entra agora na causa deste homem e dessa mulher, dá força para ele e para ela, dá renovo para ele e para ela, ó Deus, purifica-nos, ó Pai, purifica-nos pelo teu sangue, há poder no sangue de Jesus, há poder para curar, para libertar, para salvar, para transformar,
transformar. Há poder no sangue de Jesus. Nós oramos, ó Pai, e nós declaramos o sangue de Jesus sobre a tua igreja, o sangue de Jesus sobre essa cidade, o sangue de Jesus sobre o Brasil, o sangue de Jesus, meu Pai, sobre cada família que aqui se encontra. Que haja purificação, limpeza, ó Deus, que haja transbordo. Purifica, meu Pai, esse jovem, purifica esse marido, essa esposa, esse pai, esse filho, essa mãe. Assim, Deus, nós oramos e nós colocamos o nosso coração e a nossa vida em tuas mãos e pedimos ao Senhor: abre o céu sobre nós nessa noite. Ó Deus, repreende toda demanda espiritual, repreende, meu Pai, todo levante do inimigo, repreende, Deus, tudo aquilo que tem nos roubado desse lugar de entendimento, de clareza, de visão. Repreende, meu Pai, tudo aquilo que nos aflige, que nos envenena. Ó Deus, tira de nós, fortalece a gente, dá para nós sabedoria, visão, direção. Assim eu oro, abençoando a sua igreja na autoridade do nome de Jesus. A igreja viva diz amém. Diga comigo: o sangue de Jesus. Mais forte, o sangue de Jesus está sobre a minha vida e me purifica de todo mal. Diga: o sangue de Jesus está sobre a minha casa, purificando, limpando e transformando. Em nome de Jesus,